nasceu em São Martinho, Santa Catarina, 1954. Ele é filho de Sebastião, de saudosa memória, e de Maria Verônica, 82 anos. Tem 4 irmãos. 3 homens, Ademar, Itamar, Lindomar. E a irmã, Marlene, é solteiro, formado em filosofia em Brusque e teologia em Taubaté, São Paulo. Torcedor do bom futebol, da seleção Canarinho, quando joga bem. Calça 47 apertado e 48 folgado. Prato preferido, churrasco. Bebida, vinho. Música gauchesca, nativista. Hobby, futebol, bocha. Pedala muito. Gosta de uma pescaria e de muitas piadas. Religião católica. Admira a simplicidade e detesta a arrogância. É ele, Vilmar Feuser, o nosso estimado Padre Vilmar, que já está aqui um bom período em Rio do Sul, nas nossas comunidades, fazendo aquilo que mais gosta, pregar, mas conviver de bem com a nossa comunidade, com a nossa sociedade. E a gente, quando percebe o Padre Vilmar, nas andanças por Rio do Sul, o Padre Vilmar sempre está muito alegre, sempre de bem com a vida, sempre com Jesus no coração, fazendo aquilo que a gente mais precisa, do carinho, do respeito, do amor, daquela coisa que no dia a dia a gente percebe que muitos deixam para cá e deixam para lá. Obrigado por ter vindo, estimado Padre Vilmar. Então, querido, estimado Neri, também estimados irmãos e irmãs, é uma alegria estar aqui para também conversarmos algumas coisas sobre a minha vida e sobre as nossas vidas. Que bom, como Deus é bom, que Jesus seja louvado por este momento tão importante das nossas vidas. É verdade. E quando o padre fazia essa menção, eu lembrava que eu tinha anotado aqui no meu roteiro e eu deixei justamente para tocar na sequência. Antes de você falar um pouco da sua história. Aliás, vamos falar um pouco da sua história. Eu vou entrar com esse assunto aqui que é da nossa estimada irmã, da sua mãe, da Beata Albertina Berkenbrock, que com mais tempo ou menos tempo vai virar santa. E nós teremos esse privilégio de uma catarinense, gente nossa, gente próximo da gente, termos uma santa, hoje beata. Então vamos falar um pouquinho da história do Padre Vilmar, que nasceu lá em São Martinho, no sul do estado de Santa Catarina. A minha mãe, ela é irmã da Albertina. Hoje são 3 irmãs da Albertina vivas. A minha mãe mora em Vargem do Cedo, São Martinho. A tia Hilda mora em Vidal Ramos e a tia Érica mora em Presidente Nereu. E é uma alegria e também uma responsabilidade ser sobrinho da tia que é beata. A tia chegou à beatice, à santidade, mas o sobrinho ainda está a caminho da santidade. Da santidade! Estamos juntos. Ser santo é fazer as coisas com alegria, fazer as coisas com amor. Para Deus não tem pequenas coisas. Tudo que é feito com amor e alegria, para Deus é grande. E a Albertina se tornou beata e vai se tornar santa logo, logo, porque ela foi uma pessoa simples, humilde, dócil, serviçal, acolhedora, muito humana, muito religiosa. Sem milagres? Hoje temos já algumas provas de graças alcançadas. E os milagres, eles devem ser comprovados pela medicina. Mas já tem casos ali que estão sendo encaminhados até por uma equipe médica de algumas graças que provavelmente já vão ser transformadas em milagres. Mas tem que ter toda a aprovação da medicina e também depois a aprovação da igreja. E o padre? Aliás, essa foto aqui, você deixou umas fotos aqui, imagino que deve ser sua mãe.
É a minha mãe, ela está hoje com 82 anos, ela é bem conservada, porque ela trabalha muito. Ela diz que o que deixa bonita, assim, sem ruga, é quando a pessoa trabalha fazendo bem. E ela faz isso? Faz. Estimado, e as suas andanças? Como é que foi? Você, pequenininho, porque antigamente, e a sua família não era muito grande, era só de 4 filhos? Você tem 3 irmãos? Sim. 3 homens e uma irmã, 4. Vocês são em 5 com você. Naquela época, 5 filhos era bastante, mas tinha famílias com 10, 15, 20 filhos. E evidente que no interior, pelo menos, se pensava numa filha freira ou num filho padre. E o padre foi galgado a estudar, buscar, fazer filosofia, depois fazer teologia, para buscar o sacerdócio? Eu entrei no seminário com 17 anos. Eu jogava futebol lá para o time do União, de Armazém, também time do Cedrinho, de Vargem do Cedro. E quando eu completei 17 anos, terminei os estudos na minha comunidade, e o padre do José, que era da comunidade, dizia assim, ó, o padre Vilmar, ele é um padre, porque ele ajuda aqui na igreja, não sai da igreja, gosta de ajudar no altar. E eu fui para o seminário, com 17 anos para Curitiba, estudei 3 anos em Curitiba, depois 3 anos de filosofia em Brusque, 4 anos de teologia em Taubaté, fui ordenado e fui enviado para as missões na Amazônia. Na Amazônia, você esteve lá? Eu voto de pobreza, obediência e castidade, não tem muito o que negociar quando é padre jovem. Não tem como muito. E nós abrimos uma frente missionária em Sinop, no sul do Pará e norte do Mato Grosso e divisa com o Amazonas, no rio Tapajós, que é formado pelos rios Telespires e Juruena. E lá eu fiquei 8 anos em Paranaíta, depois mais 3 anos em Itapurá, Portos Gaúchos. Como é que é a vida lá? Vamos falar um pouquinho daquilo lá que a gente aqui conhece muito pouco, né? Você deve ter visto coisas fantásticas e bonitas, mas deve ter visto muita coisa ruim também, né? A Amazônia é muito bonita na filmagem. Ah, é? Mas a realidade é sofrida. É sofrida? 6 meses de seca, 6 meses de chuva, 6 meses de barro, 6 meses de pó, 6 meses de mosquito, 6 meses de abelha, não tem onde escapar. O verme não morre, porque a mínima é 25, a máxima é 40. Eu peguei muita doença, eu vim para o sul para me tratar, porque muita malária, muita hepatite, muita anemia, muita infecção. Mesmo com esse corpo todo, eu fiquei abalado várias vezes. 1,90 m? 1,88 m. 1,88 m. Como é que é o nosso povo lá? O nosso povo, que é a nossa gente. Eu trabalhei com seringueiros, com indígenas, com garimpeiros, também com sulistas. É uma mistura de raça e cultura, porque quem vai para lá vai para ganhar vida. Mas fica um pouco tempo lá, porque depois quando os filhos começam a estudar, eles não têm condições de oferecer estudo. Eles têm que voltar para Cuiabá, capital do Mato Grosso. E eu estava 1000 quilômetros para cima de Cuiabá. E tem famílias que estão lá, não podem mais nem voltar, porque investiram lá e não tem como retornar, porque este é o capital lá e ninguém mais... Hoje, com esse problema de meio ambiente, é muito complicado na Amazônia. Mas as pessoas que mais me ajudaram, me ensinaram, foram os indígenas. Porque nós temos o voto de comunidade, nós temos a teoria de viver em comunidade. Eles vivem a comunidade na prática. Nós só falamos em viver em comunidade. Mas o nosso povo aqui do Sul é muito fechado, muito egoísta, muito individualista, cada um para si. Aqui nós falamos a teoria, mas lá eles têm a prática da vida. Aqui falamos muito da vida dos outros, lá não? Ou se preocupamos muito com a vida dos outros? É porque lá é muito distante um lugar do outro. Eu atendia capelas a 200 quilômetros, estrada de chão. Lá eles não têm nem vizinhos. Muitas vezes, para eu celebrar numa comunidade, eles atiravam um foguete para depois de meia hora o povo se reunir no barraco. Eles não têm orgulho, não têm arrogância, não têm assim, nada de que possa, né, levar a pessoa a ser mais do que a outra. São pessoas muito acolhedores, muito dóceis, porque um precisa do outro. Como é que é lá? Existe a falta de segurança lá? Porque aqui a gente sempre muito discreto, estamos falando hoje. Existe, você me dizia antes de a gente começar o programa, que você passou por momentos lá de se fazer justiça com as próprias mãos. Ah, tem muito disso. Tem muito disso lá, porque lá é assim, é tudo longe, não tem justiça, não tem fórum. Depois, quando entra a autoridade, o pessoal se comporta um pouco melhor. Mas é muito difícil tudo lá.
Vocês nem imaginam a carência que é e as dificuldades que o povo tem. Você me contava um caso lá de uma pessoa que cometeu, parece um delito, um assassinato, ou 3 pessoas cometeram em cima de um ser humano. Depois as pessoas resgataram essas pessoas, penduraram numa trave de futebol. Como é que é uma coisa assim? E assassinaram as como é que pessoas. foi? Conta essa história bem rapidinho. Não, foi lá em Juara, porque 3 homens mataram um taxista. Eles foram presos e foram recolhidos em Portos Gaúchos, que é 50 quilômetros. Que é uma cadeia? Cadeia. E os parentes foram lá e recolheram os assassinos. E como é que conseguiram tirar? Não, na base da espingarda, da 12, estouraram os cadeados e levaram os 3 assassinos para Juara e assassinaram em praça pública, amarraram numa trave e Uma trave de futebol, num campinho de futebol? Pendurado de cabeça para baixo, alguma coisa assim? Dentro da praça, em frente da igreja. E ninguém fez nada? Mas ninguém pode reagir, porque as pessoas assim têm essa necessidade de extrapolar aquilo, o lado do instinto animal. Então mataram os 3 aos poucos? Mataram. Você chegou a presenciar isso? Não, eu não. O padre Isidoro, que trabalhava em Juara, eu trabalho em Portos Gaúchos. Mas é muita crueldade. E é muito comum isso lá? Bastante. Agora não, agora já é mais civilizada a região, daí o pessoal já se comporta um pouco melhor, onde entra a justiça, onde entra a lei.